Trata de uma história, e por isso o livro dos Salmos, que é o inário de Israel, é numerado. Então, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Você vai ler sentado mesmo. Salmo de número 51. Apenas o versículo de número 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Sentado mesmo, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Assim está escrito há 3.000 anos. O texto que vamos ler é datado de 3.000 anos. E assim está escrito: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Feche a sua Bíblia, feche seus olhos e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saiamos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz e sermos transformados. Nós te agradecemos para a glória do seu nome. Amém e amém. A Bíblia, senhoras e senhores, é um livro que fala pouco de muitos, e ao mesmo tempo fala muito de poucos. E esses poucos que a Bíblia fala muito, chama-se Davi. Davi, senhoras e senhores, é uma das figuras mais emblemáticas dos textos sagrados. Davi foi o maior político que a Bíblia já viu. Davi foi o maior militar que a Bíblia já viu. Davi é uma referência de vocação, de escolha, que a Bíblia já viu. Reverenciado através de todas as muralhas religiosas, porque Davi é amado por cristãos, por judeus, e acredite, até por muçulmanos. Davi é famoso, e a sua fama
não é de ter sido o maior rei que a Bíblia já viu, e nem de ter sido o que realmente ele foi. A fama de Davi está profundamente vinculada às suas autorias musicais. De forma equivocada, muitos indoutos atribuem todo o livro dos Salmos a Davi. Davi não é o autor de todos os livros dos Salmos. Mas eu posso dizer que o grande rei é sem dúvida o mais famoso salmista de toda a Bíblia. Davi não é o autor de todos os salmos do livro dos Salmos, mas é autor de uma boa parte deles, e de tantas expressões melancólicas, de alegria, de tristeza, de tantas expressões de fé, de confiança. Eu gostaria de destacar os dois maiores salmos de Davi. O mais conhecido salmo de Davi não é apenas o mais conhecido salmo de Davi, é muito mais do que isso. O salmo de número 23 é o texto da Bíblia mais conhecido da história. Mais do que o 3,16 de João dos cristãos. O Salmo 23 é mais conhecido que o Decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos de Êxodo 20. O Salmo 23 é o texto sagrado mais traduzido e mais conhecido de toda a Bíblia. Adonai roi lo echsar binyodesh yarbitzeni al menuchot yanaglen nashi yeshovev yanhem vemagelet seder leman shemo lo yichaycha kiata imadi shivtecha lo mishantecha der chamun echanoi nefanai shurcha deret sorehai b'shatan vasem echosi kosi chavayach achtov achesed defun kol yem echayah Beshabeveti Adonai liorech yamin. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Erro da tradução para o português do padre, que diz: o Senhor é meu pastor, na vertical, e nada na horizontal me falta. Mas não é isso que Davi diz. Davi não tira os olhos da vertical. Ele diz: o Senhor é meu pastor, e ainda que tudo me falte, o que importa é que Ele não me falta. O Salmo número 23 transcende a religiosidade. Está arriscado de você pegar um táxi cheio de guia, fitinha, figuinha pendurado ali no retrovisor, mas em algum lugar desse táxi vai ter um adesivo escrito: o Senhor é meu pastor. Salmo 23 transcende as barreiras da religião, porque é capaz de alguém até entrar em um terreiro de macumba e lá, todo torto, todo cheio de mofo, mas vai ter um quadro com um raminho desenhado, escrito: o Senhor é meu pastor. Até lá dentro tem. Porque o Salmo 23, escrito por Davi, foi escrito no ápice, no topo, naquela curvinha da escada, sabe? Quando você sobe todos os degraus da escada e ainda não alcança, aí você diz para alguém: segura aí que eu vou subir na alça da escada. A alça da escada é o topo. Quando Davi escreveu o Salmo 23, senhoras e senhores, ele estava no topo. Por isso que o Salmo 23 é o mais famoso, o mais conhecido do grande rei. Em contrapartida, o segundo salmo mais conhecido de Davi
é o Salmo 51. E esse, acredite, foi escrito na contramão da circunstância. Porque se ele escreve o 23 no ápice, lá em cima, no topo, o 51 ele escreve caído da escada, no mais profundo abismo. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, acredite, ele era um homem sentenciado à morte. Não tem expectativa pior para um ser humano do que a morte. Ninguém aqui estaria numa condição mais difícil, por mais complexa que seja a sua condição, por mais complexa que seja a sua circunstância. Agora, por mais dura que seja a sua luta, por mais molhado que esteja o seu rosto, por mais cansado que estejam os seus braços, ninguém aqui estaria na condição que Davi esteve quando escreveu o Salmo 51. Porque quando ele escreve o Salmo 51, ele escreve o Salmo 51 na expectativa de ser a sua última expressão de adoração a Deus. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele havia acabado de receber uma sentença de morte. Por que Davi havia recebido a sentença de morte? Porque Davi havia cometido um equívoco. Ele havia defraudado uma regra. Ele havia cometido um crime hediondo. E segundo o código de regras, ele deveria ser morto e apedrejado. E por quê? Olhe para mim. A pergunta é por quê? Se Davi deveria ter morrido apedrejado, então, Akiva, por que Davi não morreu? E eu lhe digo, Davi não morreu porque ele teve a grandeza que aqueles que morrem não têm. A grandeza de reverter a sentença com a sinceridade do seu coração. Desculpe-me, a fé cristã é uma fé quase absolutamente abstrata. Por isso existe tanta teoria na igreja. E chegou o dia da gente parar de viver de teoria e começar a viver de prática. Davi não morreu porque Deus não mata quem se arrepende. Vou dizer de novo. Se Deus não matou Davi porque ele se arrependeu, então também Deus não vai nos matar se a gente se prostrar diante dele também nessa noite. Todavia, preste atenção nessa construção, vai valer a pena. Todavia, quando Davi começa a escrever o 51, no verso 1 ele ainda continua sendo um homem condenado à morte. Quando ele escreve a segunda estrofe, verso 2, ele ainda é um homem condenado à morte, não tocou no coração de Deus. Quando Davi escreve o verso 3, ele ainda não tinha atingido o alvo do coração de Deus. Mesmo sem atingir no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3 e também no versículo 4, Davi continuou acreditando que ele ia conseguir atingir o coração de Deus.
Olhe para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer, eu não lhe conheço. Mas existem sentenças espirituais contra a vida de pessoas aqui. Existem sentenças espirituais contra familiares de pessoas aqui. E você está tentando reverter essas sentenças e não está conseguindo. Deus está lhe dizendo, não é porque não deu na primeira que você tem que parar. Continue e tente de novo. Se não der na segunda, não tem problema, tente na terceira. Se não der na terceira, continue. Comece a construir uma escada, aos poucos. A gente não vai conseguir atingir o alvo em cheio de primeira, mesmo porque Deus não vai deixar. Deus quer olhar para nós e ver realmente se estamos instigados a não desistir. Porque Deus ama gente que não desiste. Deus ama gente que não se entrega. Deus gosta de ver aquele que tem na sua frente uma tempestade, mas ele diz, é uma tempestade, mas nenhuma tempestade dura para sempre, eu vou passar por ela. Deus é forte que eu vou lhe dizer a partir de agora. Deus não mata Davi por causa do verso 5. Deus não permite que Davi seja apedrejado, que seria legal o seu apedrejamento. Ele não tinha imunidade parlamentar não, porque para Deus, caiu aqui dentro, todo mundo é igual, irmão. Pode ser o presidente. Não dá para se sobressair na presença dele, porque na presença dele só ele é soberano. Então, Davi se salva com o verso 5. E onde está a grandeza do verso 5? Olhe para cá. Claro que um leigo, quando olha para o verso 5, claro que um iniciante de exegese, de interpretação de texto, quando olha para o versículo 5, vai dizer a mesma coisa. Me parece que o que Davi está falando é uma coisa universal, é uma coisa fácil, prática, e não tem complexidade nenhuma. Eu vou lhe dizer que se fosse o que a gente pensa, Deus tinha matado ele, mas o verso 5 não é o que a gente está achando. Porque o pessoal está conversando ali. Irmão, vocês me desculpem, eu sou zeloso, hein? Porque quando nós olhamos para o verso 5, achamos que Davi está falando de uma coisa comum, corriqueira. Em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Tá, e aí qual a novidade? Quando a gente olhar e dizer, não, Davi está falando do pecado original, pelo qual todos os mortais herdaram a iniquidade do pecado. Olhe para cá. Todos nós aqui nascemos sentenciados a morrer um dia. Ou estou equivocado? Não. Por que todos nós estamos sentenciados a deixar de existir um dia? Por um único motivo. Se o fim de todos será igual, é simples. É porque o início da vida de todos é igual. Todos nós aqui fomos gerados de igual modo. Todos nós aqui somos resultados de uma coabitação entre um macho e uma fêmea, organicamente falando. Então, se todos nós somos gerados iguais, todos nós teremos o mesmo fim, a morte. Por que Jesus ressuscita? Porque a morte não tem poder sobre ele. Por que a morte não tem poder sobre Jesus? Porque Jesus não foi gerado igual eu e você.
Jesus não é resultado da relação sexual de um macho e uma fêmea. Então, se ele começou diferente, ele vai terminar diferente. Quem começa igual, termina igual. Aleluia, mas quem começa diferente, termina diferente. Davi não está se referindo a algo tão comum como você pensa. Em pecado fui gerado, Deus, eu sou um pecador. Deus sabe disso. Não precisa falar para Deus o que Ele já sabe. O que Deus quer ouvir de nós é aquilo que a gente não quer que Deus saiba. E só alguém muito quebrantado, só alguém com o coração cheio de humildade, é que tem coragem de falar para Deus aquilo que nem Ele mesmo gosta de ouvir. Quando Davi diz, em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, olhe para cá, ele está revelando, de forma codificada, um dos maiores segredos da sua vida. O opróbrio e a vergonha com que Davi veio ao mundo. Davi, quando está falando de iniquidade, olhe para cá. Davi, quando está falando de iniquidade, ele não está falando de uma iniquidade comum que todos nós temos. Não, não. Ele está falando da forma trágica com que ele foi gerado. Que forma é essa? Eu traduzo. Quando Davi escreve o verso 5, Davi se assume como alguém bastardo. Pastor Akiva, o que é alguém bastardo? Eu lhe respondo. O bastardo é resultado de uma relação extraconjugal ilegal. Talvez isso não represente muito para você, porque você não conhece o peso da cultura judaica, pelo qual eu advenho, de alguém ter nascido de uma relação extraconjugal. A sociedade no Brasil é liberal, mas a judaica não. E há 3.000 anos atrás era pior ainda. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu vou provar para vocês, culturalmente, filosoficamente, eu vou provar para vocês culturalmente, filosoficamente, historicamente, que Davi não é filho da mesma mãe dos seus irmãos. Davi é filho de uma mulher das terras de Moabe. Quando você olhar a genealogia de Davi, você vai perceber que nessa genealogia existe o nome de uma mulher moabita. Quando você olhar para Davi, você vai ver o vínculo que ele tem com um povo que era inimigo de Israel. Aonde? Na sua genética. Os moabitas são filhos descendentes de Esaú. Olhe para cá. Quem é Esaú? Esaú é Esaú. Esaú é chamado também de Edom. Então, olhe para cá. A palavra Edom é a mesma de Adão, o primeiro homem. E Adão quer dizer vermelho. O primeiro homem que Deus fez era ruivo, vermelho, de pele e de cabelo vermelho. Por quê? Porque foi feito da terra, do barro vermelho. Os descendentes de Esaú são ruivos. A nação que Esaú gera são ruivos. E é desse povo que Davi vem. Porque a Bíblia dá um sinal dizendo, falando sobre Davi, que ele era ruivo. Ora, se os seus irmãos também fossem, a Bíblia não ia perder tempo para dizer que Davi era só mais um ruivo. Não, não. Quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo que Davi era diferente geneticamente dos seus irmãos.
Bastardo, pastor, filho de uma relação extraconjugal? Sim, do seu pai, Jessé, com uma mulher desconhecida das terras de Moabe. Então por que Jessé não é apedrejado? Eu lhe digo, porque a Torá descaracteriza o crime hediondo. E a Torá, porque a mulher não tinha dono naquela época, e não era da mesma fé, era um jugo desigual, então a Torá não permitia que ele fosse morto, apedrejado, mas ele recebia opróbrio, vergonha. Ou seja, olha o que a Torá diz, que quando o homem judeu coabita com a mulher não judia, de forma ilegal, ilegítima, ele tem que ser levado em praça pública. Na praça tinha um pelourinho, um tronco, e esse homem era amarrado nesse pelourinho e tomava 39 chibatadas de chicote em praça pública. Toda a sociedade tomava conhecimento daquela vergonha, daquela humilhação, daquele deslize, daquele erro. Foi isso que aconteceu com Jessé. E eu vou lhe dizer, talvez ferir a honra de alguns é pior do que matar. A Torá ainda esticava mais. Preste atenção. Vou entrar na mensagem. Se o filho do pecado for macho, quem vai carregar a vergonha para sempre para criar o pai? Se o filho da vergonha for fêmea, então quem carrega o opróbrio para sempre é a mãe. Eu imagino que Jessé apanhando na praça pública, diante dos filhos, diante de todos os familiares, diante de toda a cidade. Jessé deve ter feito uma oração e deve ter dito: Deus, é muita humilhação que eu estou passando. Então eu quero lhe pedir, permita que nos nasça filho macho, homem, para mim não ter que carregar essa vergonha para sempre. Mas eu lhe digo, se essa foi uma oração que Jessé fez que eu não sei, uma coisa é certa: Deus não ouviu. Tem oração que Deus não ouve. Sabe por quê? Porque é a oração que a gente faz no momento. Deus não vê o momento, Deus vê o futuro. Eu vou lhe dizer, ainda bem que Deus não ouviu a oração de Jessé. E eu vou falar outra coisa, ainda bem que tem oração sua que Deus não ouve. Porque oração amarrado em tronco é oração de vingança. E oração de vingança Deus não ouve. Deus ouve oração de coração quebrantado. Quando a mulher dá luz ao menino, é um homem. Ele é obrigado, depois de desmamar, a ser levado para a casa do pai. O senhor está falando que Davi era um bastardo? Eu digo sim, era. Sabe por quê? Porque os ilegítimos passavam por 3 situações. Primeiro, fazia o trabalho da casa, olha para cá, que ninguém faria, porque era humilhante. Então o filho ilegítimo é considerado escravo. Quem me ouve, diga amém. Amém. E qual o trabalho do escravo na casa do seu senhor? Eu lhe digo, juntar o lixo que a casa produz durante o dia. Ou seja, o escravo é o lixeiro da casa. Davi diz que ele é o lixeiro da casa em um dos seus salmos. Ele fala isso de forma codificada. Sabe como? Ele diz assim: e Deus me levantou do entulho. Deus me levantou da escória. Ele está falando da vida dele. Não é uma expressão poética. Ele está falando do lixo de onde ele veio. Porque o menino, preste atenção, ele era responsável na coleta do lixo produzido pelos familiares.
O segundo trabalho que os escravos faziam era cuidar dos animais domésticos, aqueles bichos que se cria para matar nas festas, as cabras, as ovelhas, os bodes, esses bichos que não apresentam nenhum tipo de nobreza para quem é legítimo. Olhe para cá, quem é filho legítimo serve o exército. Quem é filho bastardo cuida das ovelhas que ninguém quer cuidar. Cuida das ovelhas que não tem ninguém aplaudindo. Cuida das ovelhas que dá trabalho. É um trabalho de desonra. E terceiro, o filho bastardo não pode ser apresentado em público com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque é a vergonha. É uma ferida, é uma tatuagem que nunca será apagada. Então, os filhos bastardos vivem escondidos. Davi diz isso, que ele cuidava dos bichos, porque ele diz assim: e Deus me tirou de trás das malhadas e me fez assentar sobre os príncipes dessa terra. Fora as 3 vocações de um ilegítimo. Fora as 3 vocações de um ilegítimo. O pai de Davi ainda o humilhou mais e deu a ele a incumbência de levar o queijo para os seus irmãos no campo de batalha. Quem me ouve, diga amém. Israel estava em guerra contra os filisteus. E os filhos legítimos eram honrados, guerreando contra os inimigos, servindo o exército. E esses filhos de Jessé deveriam ser alimentados lá no campo de guerra. E quem levava o alimento, a condução para levar o sustento para os filhos legítimos de Jessé, era o bastardo Davi. Eu posso poetizar para você imaginar que Jessé carinhosamente coloca todos os queijos em um cesto grande, vai até a porta do fundo, lá no chiqueiro dos animais, onde Davi vive. E a desonra é não permitir com que o filho olhe nos olhos do pai. Então, quando ele chega na porta, Jessé vira de costas, Davi está ali e começa a gritar: Davi! O menino franzino, cheio de sarda no rosto, de cabelos ruivos, de pé descalço, porque não tem direito de ter a sandália da dinastia familiar. Se alguém visse alguém descalço na rua, ia dizer: é escravo ou é bastardo? Porque os escravos não podem usar sandália. Quando ele grita: Davi! O menino de pé no chão vem correndo de cabeça baixa e diz: sim, senhor. E Jessé, sem olhar para ele, para não dar ele a glória de olhar para a face do pai, de costa a ponta diz: pega esses cestos e vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. Franzino, de canelas finas, de braços finos. O menino pega um cesto cheio de queijo. Eu já estive em Belém. Eu já vi o caminho da casa de Jessé até onde estava o acampamento de Israel. 3,7 quilômetros. Quase 4 quilômetros. Mas não é a grama fofinha de Ipatinga, não. Não é o chão liso do Brasil, não. É árido. O chão de um deserto cheio de pedras. Eu tirei até os sapatos do meu pé
para tentar sentir o que o menino sentia todo dia. O menino deveria juntar aquele cesto de queijo, botar nas costas e debaixo de um sol escaldante, sair correndo com os pés no chão, no meio daquelas pedras, correndo como um animal, para levar comida para os seus irmãos. Era o trabalho do escravo. E naquela trajetória de 3,7 quilômetros, não tinha ninguém com a bandeirinha dizendo: vai Davi, força Davi, vai porque você vai conseguir. Não tinha nenhuma irmã do grupo de irmãs de joelho orando, dizendo: Davi, seja firme que nós estamos orando com você. Não tinha ninguém dizendo: Davi, Deus é contigo, ninguém. Porque no deserto não tem ninguém. Não espere encontrar pessoas no deserto. Espere encontrar pessoas lhe dando palavras de fortalecimento no deserto. No deserto só se ouve uma voz aproveitadora, de um ser que olha a nossa fraqueza para se aproveitar dela. Eu imagino que no meio daquele deserto, quando o menino não aguentava o peso daquele queijo cheiroso, porque Davi não podia nem sentar na mesa para comer com os irmãos, só tinha um número exato de cadeiras do pai, da mãe dos irmãos. Davi não podia comer com eles, era uma desonra. Então ele tinha que esperar todo mundo comer, e depois todo mundo comer, ele vinha para comer o que sobrava da janta, o que sobrava do almoço. Ele comia as migalhas. Olhe para cá. Comer queijo hoje, ainda mais aqui em Minas, é fácil. Mas há 3.000 anos atrás, queijo era comida de nobre. Ainda que os familiares deixassem o queijo, eles amassavam o queijo com a mão, pisavam em cima, dava para o bicho, para Davi não comer o queijo e se sentir membro da família. E o menino deveria ter um sonho. O menino deveria ter um sonho de comer queijo. Parece que não é nada, porque os sonhos mais significativos da nossa vida não podem representar muita coisa para os outros. Quem quer que eu pare? Diga amém. Amém. Foi tão forte o amém que despinchou até meu topete. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Olhe para cá. Deus não trabalha com gente desatenciosa, porque Deus é um Deus detalhista. E as grandes estratégias que Deus dá, Ele não fica repetindo na nossa cabeça, não. Viu, moça? As estratégias que vai mudar a nossa vida, Deus não fica repetindo toda hora, não. E quando chora um ali, cai outro lá, grita outro acolá, é o desespero do diabo para tirar a sua atenção. Porque ele sabe que o que Deus está te dando não pode mudar a sua vida. Se você se distrai com qualquer coisa, ainda não está preparado para receber o que Deus tem para te dar. No meio daquele deserto, Davi tem que parar para descansar. E aquela voz covarde deve dizer para ele: e aí, Davi? Pô, seu sonho não é comer queijo? Por que você não pega agora? Afinal de contas, Davi, não tem ninguém te olhando aqui nesse deserto. Davi, por que você não pega um queijo desse, que os seus irmãos humilham você tanto? Come, ninguém vai saber. E mais, os outros você cospe neles.
se vinga. Davi faz xixi nos queijos do seu irmão, seus irmãos. Olha a voz covarde. Davi, você está sozinho, não tem ninguém te vendo. Por que você não se vinga? E eu vou lhe dizer uma coisa: Davi nunca roubou um queijo daquele, nunca fez nada com o queijo daquele. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com quem se vinga. Ei! Se vingar é para os fracos. Quem é forte? Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Levante uma mão aí para o céu, uma só. Levante a mão aí para o céu, uma só. E recebe o que eu vou dizer. Deus vai colocar o carrasco na sua frente. Está entendendo ou não? Deus vai colocar quem te feriu na sua frente, ajoelhado, e você com a espada para cortar a cabeça. Aí você vai ouvir duas vozes. A primeira vai dizer: se eu fosse eu cortava a cabeça dele. Agora é a chance de você lavar a égua. Se você eu matava ela agora. E você vai ouvir outra voz dizendo: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Aleluia. Forte é aquele que tem chance para se vingar e não se vinga. Davi, olhe para cá, levava o queijo para os seus irmãos, e de trás da moita ficava vendo a guerra. Ouvia o relinchar dos cavalos, das espadas amolando, e de trás daquela moita Davi sonhava. Davi sonhava. Sabe qual era o sonho dele? Vou lhe dizer. A vontade era comer queijo, mas o sonho, que tem gente que confunde vontade com sonho. Mas o sonho dele era ser um soldado de Israel. Ele olhava os soldados se preparando para a guerra e dizia: meu sonho era lutar por Israel, era ser um soldado de Israel. Mas aquela voz covarde deveria aparecer para ele e dizer assim: que isso, Davi? Se coloca no seu lugar. Olha quem é você, olha quem é sua mãe. Você nunca vai ser soldado de Israel. Você é bastardo, Davi. Você nunca vai ser um soldado. Eu vou lhe dizer, hein? Davi nunca foi soldado mesmo, mas foi general. Recebe mais, calma. Davi nunca foi soldado, mas foi presidente da nação de Israel. Então você vai receber o que eu vou falar, não vai? Não? Só tem uma mão ali, então é para ele que eu vou entregar. Não, apareceu mais, agora eu vou ter que dividir com eles. Levanta a mão para receber. Ouve, tá? Tudo aquilo que as pessoas impediram você de ser, é porque era muito pouco diante daquilo que Deus vai fazer você ser. Deus não vai deixar você ser soldado, não. Deus te chamou para coisa grande. Onde estão os crentes salvos que acreditam no que eu estou pregando aqui nessa noite? Indas e vindas, levando queijo para os irmãos. Olhe para cá. O diabo dizia que ninguém estava vendo Davi, mas aprende o que eu vou lhe dizer. Deus nunca vê aquilo que a gente faz e todo mundo está vendo. Para Deus não contabiliza o que os homens vê. Se você arrumou as cadeiras, alguém viu e disse: parabéns, irmã, já recebeu seu galardão. Para Deus o que vale é aquilo que a gente faz e ninguém vê. Por isso que está escrito: se alguém quiser resposta, entra no seu quarto em secreto
Para Deus só vale o que ninguém está vendo. Então Ele diz: o que a tua mão direita dá, a outra não saiba. Então tem gente que faz as coisas para receber aplauso. Tem gente que não ora quando está sozinho, nem lembra de orar para comer, mas é só chegar alguém perto, ele quer dar uma de anjo. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite eu vou na sua presença. Sabe como é que é o nome disso? Hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Não sabe, eu vou lhe dizer. Hipocrisia é cobrar dos outros aquilo que você não faz. Davi estava sendo enxergado por Deus, meses atravessando aquele deserto humilhado, levando queijo nas costas. Mas recebe aí o que eu vou dizer, hein? Ninguém que é fiel vai carregar queijo a vida inteira. Tem gente aqui dizendo: não aguento mais, é muito peso nas minhas costas, é muito deserto, eu não dou conta, eu não estou conseguindo resistir. Deus está lhe dizendo: eu estou te vendo. E Ele está lhe dizendo: eu estou preparando as suas costas. Esse cesto de queijo é para treinar você, porque vai chegar um dia que eu vou tirar o cesto de queijo e vou pôr a capa de rei sobre as suas costas. Todo mundo quer a capa. Todo mundo quer a capa. Todo mundo quer a capa, mas ninguém quer carregar o queijo. Só vai receber a capa aquele que carregar o queijo. Está achando que é mole? Glu glu. Yeah, yeah. Eu vou lhe dizer, para quem nasceu para coisas grandes, não pode existir moleza, porque tudo que é fácil não presta. Viu, mocinha? Se você facilitar para esse namoradinho aí, depois que ele ter o que quis, ele vai te descartar. Porque tudo que é fácil não tem valor. Nessas indas e vindas, ninguém podia acreditar que Deus estava vendo Davi. Mas foi naquele deserto que Deus escolheu Davi. Sabe por quê? Porque Deus viu que Davi era fiel no pouco. E Deus só vai colocar no muito quem for fiel no pouco. Pastor, eu não vou dar dízimo porque eu ganho R$800 por mês, é muito pouco, não vai fazer nem falta. Dízimo não é valor. Não importa quanto seja. Dízimo é postura. Quando você dá dízimo na igreja, você não está dizendo: olha aqui o meu valor. Não. Quando você está dizendo na igreja, você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor pode contar comigo, ou no pouco, ou no muito. Ou no pouco, ou no muito, eu não vou mudar, eu vou continuar sempre o mesmo. Então, Deus nos observa no pouco, para depois nos colocar no muito. Naquele dia, olhe para cá, naquele dia, Deus tomou uma decisão. Moça, por favor, é muito forte que eu estou pregando, eu queria estar aí ouvindo isso. Naquele dia Deus tomou uma decisão e disse: encontrei o que eu estava precisando, não é procurando. O que Deus precisava? De um rei? Não, porque Israel já tinha um rei, da tribo de Benjamim, o nome dele era Saul. Deus não precisava de um rei. O que Deus precisava? Deus precisava de um coração que fosse semelhante ao dele. Você entende o que eu digo ou não?
Deus está aqui hoje, através do Espírito Santo, à procura de um coração contrito e quebrantado. Esse é o tipo de coração que Deus está à procura aqui nessa noite. Quando Deus tem certeza que é Davi o coração que ele procura, Deus pega o telefone e já dá logo para o profeta Samuel. Samuel está na escuta. Samuel diz: sim, Deus. Deus deve dizer para Samuel: eu encontrei o que eu estava procurando. Samuel deve dizer para Deus: ah, é, Deus? O que? Um rei? Deus disse: não, eu não estou à procura de um rei. Eu estou à procura de alguém que se pareça comigo. É, Deus, está onde? Deus disse para Samuel: liga o GPS que eu vou passar o endereço. Samuel está no norte do país. Saul, ou melhor, Davi está no sul do país. Davi está exatamente em Belém, na Judéia. E quando Deus chama Samuel para ir ungir Davi, Samuel está no norte. Aí Deus disse para Samuel: Samuel, anota aí, tribo de Judá. O tribo de Judá é a maior das 12, é o Amazonas de Israel. Pô, Deus, mas tribo de Judá como é que eu vou encontrar? Deus diz: calma, anota agora a cidade, Beit Halem, que quer dizer casa do pão. Samuel deve dizer para Deus: mas que nome estranho, nunca nem ouvi falar nessa vila. Deus deve dizer para Samuel: nunca ouviu falar a partir de hoje, porque daqui para frente vai ser o nome mais badalado que vocês vão ouvir. Anotou? Quando você chegar lá em Patinga, tem gente achando que eu vim passear aqui. Tem gente achando que eu vim visitar minha amiga, pastora Márcia aqui. Está equivocado. O Deus que chamou Samuel e tirou ele do outro lado para trazer lá em Belém, é o mesmo que me trouxe aqui. Eu vim aqui com uma missão, com a incumbência, com a responsabilidade, aleluia, de entregar para alguém aquilo que Deus mandou eu entregar, e eu vou fazer isso com precisão. Quando você chegar em Belém, Samuel, quando você chegar em Patinga, Youssef, procura na cidade a casa de um homem chamado Jessé. Irmãos, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jessé. Jessé é anônimo. Jessé só é conhecido hoje por causa da sua tragédia Davi. Vou dizer de novo: Deus é especialista em transformar tragédia em bênção, derrota em triunfo, fraqueza em força. Deus é especialista em reverter condição. E haja quem não acredite no mundo espiritual, né? Tem gente aqui que não acredita no mundo espiritual, né? O mundo espiritual conspira, irmão. Ninguém aqui está vendo, ninguém aqui está ouvindo, ninguém aqui está tocando. Ele está numa guerra danada aqui, querendo obstruir a voz do divino e tampar o ouvido dos súditos. O maior interessado em você não ouvir, não prestar atenção é o diabo. Ele já perdeu. Que hoje você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar na sua mão. Samuel atravessa todo o norte do país, entra na tribo de Judá. Olhe para cá. Quando ele entra na tribo de Judá, ele pergunta: já ouviram falar de um tal de Jessé? Sim. A casa dele é onde? É ali. Quando ele chega na casa de Jessé, que ele bate na porta, ó,
Jessé manda os escravos de dentro. Os escravos de dentro são os garçons. Os escravos de fora são os lixeiros. Quando Jessé diz para os de dentro: vai abrir a porta para ver quem é, olhe para cá. Todos os filhos de Jessé estão no campo de batalha. Quando o escravo de dentro abre a porta, quem é que está lá? O primeiro-ministro do estado, Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Quando o escravo de dentro vê Samuel ali, ele quase dá um ataque cardíaco, corre e avisa Jessé: Jessé, você pagou imposto de renda esse ano? Polícia Federal está aí na porta. O ministro da corte está aí na porta. E ó, se não pagou, estamos fritos, tá? Jessé vai atender Samuel, e Samuel só tem uma palavra: a minha vinda aqui é de paz. Eu vim aqui porque nesta casa tem alguém escolhido por Deus para fazer a diferença. Deus escolheu um dos seus filhos, Jessé, para ser o rei de Israel. Mas olha para cá, Deus não erra. Todos os filhos legítimos estão na guerra. Em casa só está o bastardo. O que Jessé faz? Manda o escravo de dentro e falar para Davi chamar os irmãos. Ele escreve um bilhetinho e entrega na mão de Davi: vai e chama todos os seus irmãos, porque um dos seus irmãos foi escolhido para ser rei de Israel. Davi já tinha ido 3,7 km para ir, 3 para voltar. E agora ele pega um papelzinho e vai ter que levar a sentença, atravessando o deserto. Mal sabe Davi que aquela vitória é a vitória da vida dele. Vou dizer de novo: a partir de hoje, Deus vai colocar algo na sua mão que você não tinha, e é esse decreto que Deus está colocando na sua mão que vai fazer a diferença até o final deste ano. Até o final deste ano, esse decreto que Deus está pondo na sua mão vai se cumprir na sua vida. Só os irmãos que acreditam no que eu estou pregando aqui podem glorificar o nome do Senhor. Olhe para cá. Os servos de dentro têm que fazer uma mesa de honra. Uma mesa de honra para receber o profeta Samuel. Olha a construção dessa mensagem. Chama Samuel para dentro, tem que assar um carneiro inteiro. E a coxa do carneiro é a honra do bicho. A coxa é honra. Coxa é pacto. A Bíblia diz que quando Abraão mandou Eliezer buscar uma esposa para Isaac, ele mandou fazer julgamento na coxa, com a mão. Agora, exatamente agora, Jesus não tem nada escrito na testa. Agora Jesus não tem nada escrito na mão, nada escrito nas costas. A única coisa escrita que Jesus tem é na coxa. Porque coxa é honra, e lá está escrito Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores. Porque coxa é honra. A coxa do animal assado tem que ser dado de honra para a autoridade que chega na mesa. Quando eles fazem o banquete para Samuel comer, Samuel diz o quê? Eu não vou me sentar na mesa enquanto o escolhido não chegar. Vou dizer de novo, hein? Tem muita gente que está preparada, mas vai ter que esperar você. Só vai ter festa depois que você chegar. Aleluia. Ó Davi correndo, ó. Quando Davi chega lá, os irmãos dizem o seguinte: ó Davi,
Está fazendo aqui, rapaz? Some, mete o pé, vai embora, desaparece. Moleque enxerido. Davi entrega o bilhete para o mais velho. O guerreiro olhou e disse: papai está chamando todo mundo. É para a gente ir embora? Vai embora, Davi, corre. Davi volta correndo, no deserto, descalço. Já tinha dado 2 viagens para o queijo. Agora deu uma para trazer o anúncio e está voltando de novo aqui, correndo no deserto. Os irmãos não. Os irmãos vão de cavalo. São 7, Davi é o 8º. Primeiro vai passando, vê Davi correndo no deserto, ele vai de cavalo. É cultura. Eles amaldiçoam o bastardo. Sabe como é que amaldiçoa o bastardo? Não sabe? No judaísmo não tem maldição pior do que cuspir. A Bíblia diz que Jesus foi cuspido, mas não foi pelos romanos nem pelos gregos, foi pelos próprios irmãos. Cuspiram na cabeça de Davi, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º irmão. Não só cuspia não, sabe o que eles faziam mais? O menino correndo no deserto, eles botavam o cavalo na frente, para o cavalo levantar poeira. E Davi agora tem cabeça com saliva, rosto com terra, pés com sangue e lágrima nos olhos. Porque a injustiça faz a gente chorar. Eu vou lhe explicar. Se você tiver essas 4 características aqui hoje, ninguém vai te segurar não. Você é a pessoa que Deus escolheu. Primeira característica, saliva na cabeça. O que é saliva na cabeça? É aquilo que os seus irmãos falam de você. Eu sou público. Toda pessoa pública tem que se acostumar com isso. 12 anos de ministério, 7 milhões de visualizações no YouTube, 28 países do mundo. Deve incomodar muita gente, né? Incomoda? Não tem um espírita falando mal de mim. Não tem um kardecista falando mal de mim. Não tem um católico falando mal de mim. Não tem nenhum maçom falando mal de mim. Sabe quem é que fala de mim? Meus próprios irmãos. Quem joga José no buraco, quem é? Os próprios irmãos. Então eu vou dizer, e vocês me entendam, os nossos maiores inimigos são os nossos próprios. Segunda característica, pó na cara, saliva na cabeça pó na cara outro. Quer dizer o quê? Que você está fazendo o que é certo, mas é sempre deixado para trás. Sempre tem alguém que vai correr na sua frente. Mas a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você pode não ter cavalo, mas você vai ter aquilo que Deus precisa. Terceira característica, pé sangrando. E quarta característica, lágrima nos olhos. Se você tem as 4 características, está no caminho certo. Deus tem um negócio com você hoje aqui. O primeiro chega, altão. Samuel diz a esse. Deus diz: eu não estou procurando peito, tórax, tríceps, bíceps. Eu não estou procurando estatura, eu estou procurando um coração. Tem gente aqui procurando essas coisas. Deus não. Deus procura o que está dentro, não o que está fora. Não é esse. Vem o primeiro, não é. Vem o segundo, não é. Vem o terceiro, não é. Vem o quarto, não é. Vem o quinto, não é. Vem o sexto também não. E o 7º também não. Davi passa por trás da casa e vai para o monturo, para o lixo onde ele mora, no meio dos animais, para tirar a saliva da cabeça. Eu vou dizer uma coisa, hein? Tem saliva que quando ela cola com a poeira da terra,
Se você tentar tirar é pior, deixa falar e fica quieto. Deixa falar e fica quieto. Porque só existe uma coisa capaz de limpar tudo isso. É aquilo que o mensageiro de Deus trouxe para colocar na sua cabeça. Quando passou o 7º, Deus disse para ele assim, para Samuel: Samuel, pergunta para Jessé se ele tem mais algum filho. Samuel encosta Jessé na parede, olha dentro do olho e diz assim: ei, psh! Sabe que para profeta não se mente, né? Por acaso, o senhor tem mais algum filho? Jessé deve abaixar a cabeça, chutar o chão e dizer: pois é, sabe como é, né? Você tem mais algum filho? Ele deve dizer: então, eu tenho um aí, mas assim, não é bem filho, né? Vou dar o código, tá, Samuel? Eu tenho um aí, mas ele é o pastor das ovelhas. Aí Samuel já entendeu: se cuida das ovelhas é porque não é legítimo. Se não foi apresentado, está escondido, é porque é vergonha, é porque não é legítimo. Cadê ele? Então, ele está no monturo. Olha só, o menino nunca sentou na mesa. Olha o que Samuel diz: manda buscar. E ninguém vai sentar na mesa enquanto o menino não chegar. Oh, Ramante Coraraba, Nassa Candarama. O mesmo gesto de humilhação. Jessé vai na porta, vira de costa e grita: Davi! O menino pensou: já levei queijo hoje, já levei recado, está me chamando, é para ser o bobo da corte, para ser humilhado na frente de Jessé. É a expectativa de quem só foi humilhado e não acredita que a vitória chega. Alguém vai ter que chamar o seu nome. E não vai ser para te humilhar nem pisar em você não, tá? Porque Deus vai usar para te exaltar exatamente aquele que te persegue, exatamente aquele que fica te perseguindo. Quando ele grita: Davi, Davi vem com os pés cheios de sangue, com a cabeça cheia de saliva, com o rosto cheio de terra, mas tinha uma coisa nele: as lágrimas nos olhos faziam os seus olhos brilharem. Vou dizer de novo: não é para você deixar a saliva tirar o brilho dos seus olhos, não é para você deixar a poeira tirar o brilho dos seus olhos, e nem esses pés cansados tirar o brilho desses olhos. Quando o menininho cheio de sarda, ruivo, humilhado, chega na porta e diz: sim, sim senhor, papai. Do outro lado, primeiro-ministro, autoridade máxima, o Espírito Santo diz para ele: se aproxima do menino e olha nos olhos dele, porque o que eu estou procurando não dá para ver por fora, só dá para ver olhando nos olhos. Quer conhecer a sinceridade de alguém? Quer ver alguém por dentro? Olha nos olhos. Quer que é para mim parar já? Não? Quando Samuel se aproxima do menino, todo humilhado, com medo, se tremendo, Samuel pega na ponta do queixo e levanta a cabeça. Quando levanta a cabeça, os olhos estão brilhando. Deus diz: não é para pôr o azeite na cabeça dele se ele tiver de cabeça baixa. Levanta a cabeça dele, porque eu só posso ungir crente que está de cabeça levantada. Deus está lhe dizendo que Ele me enviou aqui hoje para levantar a sua cabeça. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é circunstância, e circunstância nunca será maior do que o propósito, porque a circunstância passa, mas o propósito de Deus prevalece na sua vida e permanece. Ele está lhe dizendo que hoje levanta a sua cabeça,
que está te pondo de novo de cabeça erguida. Não é para baixar a cabeça diante daqueles que cospem na sua cabeça. Não é para baixar a cabeça diante daqueles que te perseguem. Deus disse: se aproxima, pega o azeite, porque o azeite é a única coisa que vai tirar essa saliva da cabeça dele. Porque o azeite é a única coisa que vai tirar essa terra da cara dele. Porque o azeite é a única coisa que vai tirar essas lágrimas do rosto dele. Porque o azeite é a única coisa que vai sarar as feridas do pé dela. Então joga azeite sobre ele, que eu vou transformar. A história você já conhece. Davi se torna a maior autoridade do país. E agora ele está no ápice da sua glória. Agora eu vou explicar o verso 5. No ápice da sua glória, ele diz o seguinte: tem guerra hoje, mas eu não vou. Estou cansado. Deus ungiu ele para a guerra. Quando Deus nos chama para alguma coisa, e a gente diz: eu não vou fazer mais essa coisa, então a gente começa a abrir janelas que nunca se abriram na nossa vida. Porque no palácio de Davi tinha várias janelas, mas tinha umas lá que ele não abria de jeito nenhum, porque não tinha tempo. E o ditado popular diz que mente desocupada é isso aí. Ou seja, quando você diz assim: eu não vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero, então as janelas começam a se oferecer. Davi olhou para uma janela em casa na rede e diz: eu nunca abri aquela porta, vou lá abrir para ver. Quando ele abre, dá no alpendre. Quando ele vai no alpendre, ele consegue enxergar o que ele nunca tinha visto, porque não tinha tempo. Eu vou dizer de novo: tem janelas na sua vida que você nunca pode abrir, porque senão ela vai fazer você enxergar coisas que não é para você enxergar. Um rapaz escreveu para mim no WhatsApp: pastor, ore por mim, eu estou fraco. Por quê, irmão? Porque eu estou desanimado com todos os pastores que eu vejo na igreja. Eu disse: pois é, você deve estar desocupado. Não, você está diante de um homem que o que eu tenho que falar, eu falo. O irmão deve estar muito desocupado. Ele disse: por quê, pastor? Porque você abriu uma janela que nunca era para você abrir. Você está vendo uma coisa que não é para você olhar. Se você está olhando para homens, então segue os homens. Mas se você está na igreja para olhar para Jesus, então não olha para os homens. Desculpa, não me conta a ladainha não, que eu não acredito em Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Davi abriu a janela e olhou e enxergou o que nunca tinha visto. Sabe quem? A mulher do seu correio. Deixa eu lhe explicar. Urias, é Urias o nome do menino? Ele é chamado, pastor, de Eteu. Sabe o que é Eteu? Não judeu. E porque Urias não é judeu, não pode ser soldado. Então quem é Urias? Urias é quem leva o queijo para os soldados de Davi. Urias é quem leva as cartas de Davi para os generais. Davi olha da janela e vê quem? Batseba, filha de Sebá, mulher de Urias. E Davi tem 1000 mulheres. O irmão diz: uau! Mas tem o seu lado ruim. Tem 1000 mulheres, mas tem 1000 sogras também. Olha para cá. Ele tem 1000, mas ele quer a que tem dono. Aí ele chama o mensageiro e diz: vai lá e traz ela para mim. Quando ela chega, ele nem fala nada. Cala a boca, deita aqui. Ripa na chulipa. Pimba. Depois que ele coabita com ela, ele pergunta: e aí, garota, você é de onde? Me fale mais sobre você. Ela diz: quer que eu fale? Claro, meu amor. Ela diz: então, eu sou mulher
do seu fiel escudeiro, Urias o Heteu. A vida se repete e agora Davi está fazendo o que o pai fez. Diz: é mesmo? Você é a mulher dele? A gente tem que dar um jeito de resolver. Conhece a história, não conhece? Manda ele vir deitar. O homem é tão fiel, diz: eu não vou deitar não, vou ficar aqui. Aí Davi faz o quê? Só tem um jeito. Vai lá e escreve uma cartinha, uma sentença, e bota na mão do Heteu. E Urias segura a sentença da vida dele, igual Davi quando era menino, e vai atravessando o deserto com a sentença na própria mão. Quando Urias entrega a sentença, o general lê e diz para botar ele aqui, ó, no meio dos flecheiros para morrer. O marido de Betseba morre. Aí Davi diz: problema resolvido, minha filha. Agora a gente casa no civil, no religioso. O que Davi havia se esquecido é que quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natã. Porque Deus é o Deus dos profetas. Deus falou para Natã: desce na casa de Davi e prega para ele. No final da mensagem faz uma pergunta. A resposta que ele der vai ser a sentença. Você não entendeu nada do que eu disse, né? Deus me enviou aqui para pregar uma história para você. No final Deus vai te fazer uma pergunta. E a sua resposta nessa noite vai ser a sua sentença. Olha aqui, ó o pregador. Um homem tem 100 ovelhas, vai lá e rouba a única ovelha do outro. Davi está ouvindo a mensagem, igual você. Davi disse: é mesmo? O homem pegou a única do outro com 100. E o pregador diz: ouviu a mensagem? Davi diz: claro. Agora vem a pergunta: o que devemos fazer com esse homem? Aí Davi diz: o que devemos fazer? Esquartejar, cortar ele igual se corta um picadinho. Aí o profeta olhou para ele e disse: é mesmo? Interessante, né? Então eu vou revelar quem é esse homem. Esse homem é você. Sabe por que Davi mandou matar? Porque Davi não se enxergou na mensagem. Igual tem gente que vem aqui e diz: essa mensagem é para a irmã Mariquinha, ela tinha que estar aqui. Não, essa mensagem não é para a irmã Mariquinha, essa mensagem é para você. É para você se enxergar dentro da mensagem, para você não dar uma sentença contra a sua própria vida. Esse homem é você, então você tem que morrer. Sabe o que Davi faz? Olhe para cá. Davi cai em si, diz: eu tenho que morrer. Escreve o versículo 1 do 51, o 2, o 3, o 4. Quando ele escreve o 5º, ele diz assim: em pecado eu fui gerado, em pecado me concedeu minha mãe. Naquele momento, ele assume a maior vergonha da vida dele, segredo nacional. Quando ele assume a vergonha diante de Deus, olhe para cá, no meio do palácio, na sala central do palácio, sabe o que Davi fez? Não sabe, né? Vou lhe dizer. Davi juntou o lixo de 7 dias do palácio, todo o lixo, botou no meio da sala, tirou a sua roupa de rei, se vestiu como ele era antes, de pé descalço, e ficou em cima do lixo clamando misericórdia. Quando ele diz: em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, ele está fazendo aquilo que Deus espera de nós aqui hoje. Sabe o que? Davi se lembrou de onde Deus tinha tirado ele. Eu encerro, tá? Dizendo algo para você. Não existe virtude maior no ser humano, para Deus, do que a gratidão. Deus não tolera gente ingrata. Então, quando Davi volta o seu coração e se lembra de onde Deus o tirou, Deus diz para ele: não vou te matar mais.
porque eu não mato quem se arrepende. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Tem um tecladista aqui? Faz só uma harmonia para mim aí que eu quero orar. Posso orar, pastor? Posso? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Deus, Deus está lhe dizendo: lembra de onde eu te tirei. Veja quem você era. E veja quem você é. Eu escolhi você dentre todos. Eu escolhi você dentre todos os seus irmãos na sua casa. Eu vi você naquela sua roça quando tu era menino. Eu vi você quando você era trapaceado, quando ninguém dava nada para você. O que me fez te escolher não foi as suas virtudes. O que me fez te escolher foi a sua humildade. E eu não quero que você perca ela. Porque a sua humildade é a sua maior arma. Se você perder ela, você está desarmado. Se for para você perder a sua humildade, eu prefiro que você perca o seu reino. Se for para você perder a sua salvação, eu prefiro que você perca tudo que você tem, mas não a sua salvação. Então eu estou lhe dizendo: volta o primeiro amor. Fecha as janelas que nunca deveriam ter sido abertas. E lembra de onde eu te tirei. Vou deixar você falar com Deus agora. E começa a lembrar de onde Deus te tirou. E talvez não era nem para você estar aqui hoje. Já era para ter descido a sepultura. Mas Deus te diz: eu te tirei do monturo. Eu te tirei de trás das malhadas. Eu te vi quando ninguém estava te vendo. E te digo: o que eu tenho para ti é maior do que você pensa, você não imagina. Por isso eu desço nessa casa hoje para lhe dizer: prepara o teu coração, porque quando eu te colocar no moído, você tem que continuar se lembrando de onde eu te tirei. Ainda esse ano eu vou entrar com essa providência.
Porque eu tenho visto como os seus olhos brilham pelas lágrimas que escorrem. Porque eu tenho visto a poeira no seu rosto e a saliva na sua cabeça. E como os seus pés estão cansados, porque você entrou aqui cansada. Me disse ainda antes de chegar, você me disse: cansada, cansado, cansei. Aí eu lhe digo: tem um bálsamo que eu vou fazer escorrer na sua cabeça. Tem um azeite que eu estou pondo em cima de você agora, que vai sarar essa ferida. Recebe, pode receber, que vai sarar, que vai cicatrizar essa ferida. Senhor, nós oramos assim, Senhor, crendo na vitória, crendo que a tua palavra não volta vazia. Eu oro assim, crendo que o Senhor está à procura de coração, e o Senhor está achando esse coração aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Abrace alguém perto de você e diga: me ajuda a melhorar.